Olá, boa noite. Nós vamos meditar um pouco, refletir um pouco sobre o fascismo. E vamos diretamente num texto que é origem, que é fonte da doutrina fascista. Nós vamos ver agora um texto do próprio Benito Mussolini, deste livro aqui, A Doutrina do Fascismo. Este livro contém aqui dois textos, um texto que é do Benito Mussolini, O Fascismo, a doutrina do fascismo, e tem também um outro texto do Leon Trotsky, O Fascismo, o que é e como combatê-lo. Então, ao mesmo tempo, a gente tem a doutrina do fascismo e tem um texto aqui do Trotsky contra ela. Mas a gente vai ficar só aqui, como a gente já viu um outro texto da Hannah Arendt falando para a gente sobre o nazismo. Então nós vamos olhar agora a doutrina do fascismo, de Benito Mussolini. O Benito Mussolini nasceu em 1883, o ano em que morria Marx, e morreu em 1945. Ele foi líder italiano, que liderou o Partido Nacional Fascista. O nome dele inteiro era Benito Milcare Andrea Mussolini. E ficou conhecido como Benito Mussolini. É uma figura-chave na direção do Partido Fascista. Foi primeiro-ministro da Itália em 1922 e desde 1925 adotou o nome de Il Duce, o Duque, Il Duce. Foi aliado do Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial, e depois foi derrotado e preso, e foi executado, pendurado de cabeça para baixo numa estação petrolífera de Milão. Ou seja, quando a guerra se aproximou do final, ele teve esse fim. Então, vamos direto ao texto. O texto dele ele começa fazendo aqui menção às ideias fundamentais. Ideias fundamentais, assim. Então, é uma espécie de manifesto que ele faz, assim, semelhante ao manifesto comunista, dirigido aqui para aqueles que querem segui-lo e assim por diante. Então, ele começa dizendo de que ação e pensamento devem ter uma simbiose. Assim escreve ele. Como toda concepção política, o fascismo é ação e é pensamento. Ação na qual a doutrina é imanente e a doutrina é emanada de um dado sistema de forças históricas no qual está inserida e operando internamente. Então ele começa aqui dizendo uma coisa que vai ficar factível dentro de pensamentos fascistas, de que o que importa realmente é agir, e não necessariamente pensar, e que o pensamento acompanha esse agir, ou seja, um fazer histórico. O marxismo, de uma certa forma, também falava isso, Claro, com todas as ressalvas aqui de diferenças, mas é isso que ele está falando. Importa aqui, então, agir. Assim, sua forma está relacionada às contingências do tempo e do espaço, mas, ao mesmo tempo, tem um conteúdo ideal que a torna uma expressão da verdade na mais alta esfera da história do pensamento. Ou seja, então é uma doutrina da imanência histórica, que emerge da realidade para a intervenção na própria realidade. Não existe maneira de exercer influência espiritual no mundo tendo-se uma vontade humana dominando a vontade alheia, a menos que se tenha uma concepção tanto da transitoriedade quanto da realidade específica em que essa ação será exercida, bem como da realidade permanente universal que o transitório reside e tem a sua essência. Ou seja, ela é ação,
mas ao mesmo tempo tem que haver o conhecimento dessa realidade onde a ação vai se desenvolver, certo? Então, são as duas coisas simultaneamente. Para conhecer os homens, continua ele, é preciso conhecer o homem. E para conhecer o homem é preciso ter conhecimento da realidade e de suas leis. Então, ele propõe aqui que haja um pensamento, mas um pensamento, né, sobre a história, o contexto desse homem, para que se possa em seguida agir, certo? Não existe concepção de Estado que não seja fundamentalmente uma concepção de vida. Aqui nós vamos ter uma filosofia que vai ficar muito clara aqui no texto, né? O fascismo, ele é uma espécie de vitalismo, no sentido dele, mas um vitalismo. Filosofia ou intuição, sistema de ideias que evolui dentro do contexto da lógica, ou se concentra numa visão ou numa fé, mas sempre, ao menos potencialmente, uma concepção orgânica de mundo. Ou seja, então o mundo, a natureza, tudo que há é uma concepção vitalista, né? Então vai favorecer muito mais aqui a questão da vontade do que uma questão apenas teórica. Então é uma questão de força, né? Um vitalismo, né? A outra coisa que ele diz é a visão espiritual da vida. O fascismo faz questão de uma determinada religiosidade. Ele, assim, abraça com vigor a questão da religiosidade, coloca a religião como um valor. Então ele vai falar a visão espiritual da vida. Ele vai dizer que o fascismo é uma atitude espiritual. O fascismo vê no mundo não apenas aqueles aspectos superficiais e materiais, em que o homem aparece como um indivíduo autossuficiente, autocentrado, sujeito à lei natural que instintivamente o impele a uma vida de prazer momentâneo e egoísta. Vê não apenas o indivíduo, mas também a nação e o país. Ou seja, aqui ele vai condenar, como vocês vão ver no texto, toda uma filosofia iluminista que coloca o indivíduo humano no centro das preferências. Ele vai lutar contra isso. Então é uma concepção espiritual da vida que vai colocar o coletivo em primeiro lugar, a noção de nação em primeiro lugar, de país e assim por diante. Indivíduos e gerações unidos por uma lei moral, com tradições em comum, e uma missão que, suprimindo o instinto de vida preso em um reduzido círculo de prazer, constrói uma vida mais nobre, fundada no dever, uma vida liberta das limitações do tempo e do espaço, em que o indivíduo, por meio do autossacrifício, da renúncia ao interesse particular, da própria morte, é capaz de atingir aquela existência puramente espiritual na qual reside o seu valor como homem. Então veja bem, esse sentido espiritual da vida que ele propõe, ele coloca aqui o Estado muito mais importante que o indivíduo, a coletividade muito mais importante que o indivíduo. Isso não é novidade, Platão já fazia isso. Mas ele coloca aqui a necessidade de cada indivíduo se autossacrificar em favor disso. Então, não há nenhum privilégio para a liberdade pessoal. Isso não é o mais importante. A liberdade individual, que cada um faça o que bem entenda, isso não é bem verdade aqui. Não é necessário. O que é importante é que prevaleça o interesse da nação, o interesse do grupo, enfim, do grupo no sentido assim universal. Então esse é o sentido espiritual. Então essa questão
Até, parece até kantiano isso aqui, embora o Kant não assine embaixo dos resultados disso. Então a felicidade particular do indivíduo, isso não é importante. O importante é o dever dele para com o coletivo. Certo? Então nesse sentido aqui, ele se coloca contra o positivismo materialista, né? Entendendo aqui não só a doutrina de Marx, que é materialista, mas também aquela doutrina, né, que surge aí com como é que chama, Augusto Comte, depois com o Emile Durkheim, né, ou até mesmo com aquelas funções biologicistas da vida, né, que é um positivismo materialista, né, que pensa o homem assim num aspecto de componentes biológicos. Ele vai dizer, ó, concepção é de cunho espiritualista, resultante da reação natural do século contra o positivismo materialista do século XIX. Lá no século XIX, a gente tem o Darwin, tem o Lamarck, né? Tem o Haeckel e tem o Marx. Né? Que pessoas que vão perceber assim que a condução da vida é através da matéria, não passa disso. Então não existe uma dimensão espiritual da vida, por assim dizer. O fascismo, ele contrapõe-se a isso. Tem uma dimensão espiritual. Né? Então, por isso ele é tentador para muita gente que é religiosa. Certo? Então, e muita gente da igreja, por exemplo, fez questão de seguir isso. Então, por que ele é antipositivista? Olha só. Concepção antipositivista, mas positiva. Ou seja, ela é afirmativa dos valores, afirmativa da vida. Ela não é pessimista. Né? Nem cética, nem agnóstica. Ou seja, ela não duvida e também não é descrente. Né? Nem pessimista, nem eminentemente otimista, como são, de maneira geral, as doutrinas, todas negativas, que situam fora do homem o centro da vida. Enquanto que, pelo exercício de seu livre-arbítrio, o homem pode e deve criar o seu próprio mundo. Então, ele está colocando aqui que esse princípio tem que ser colocado no centro de cada indivíduo, no centro de cada homem, e que esse homem, então, possa ser capaz de um auto-sacrifício em relação à coletividade, em relação ao próprio país, à nação. Então ele supõe um homem ativo, nada de pessimismo, né? Ele é o homem da ação. Né? O fascismo quer que o homem seja ativo e se empenhe em agir com toda a sua energia, quer que ele seja humanamente ciente das dificuldades que o aguardam e pronto para encará-las. Então, é assim, ele tem um pensamento disciplinar nesse sentido, de chamar a atenção do homem para que ele opere, ele é um homem operoso, opere na história, transforme o mundo. Né? Então, é esse que o que o fascismo pensa do homem. Né? E a vida, por exemplo, para eles é concebida como luta constante. Então, o fascismo concebe a vida como uma luta em que cabe ao homem obter para si mesmo um lugar demasiadamente valioso. Antes de tudo, se preparando física e intelectualmente para se tornar o instrumento necessário para obtê-lo. Então, ele coloca aqui uma crença, né, uma confiança enorme nessa questão do homem ativo e da vida, que é uma coisa a se conquistar. Né? Mas só que coloca isso na dimensão coletiva. Né? Certo? Mais adiante. E aí ele vai dizer a validez, a extensão disso aqui. Ó. Isso é válido para o indivíduo, para a nação e para a humanidade. Ou seja, tem uma característica de validez universal. Vale para o indivíduo, para a nação, para a humanidade. Então é assim que ele concebe o homem e a humanidade como um todo. Né?
Nesse sentido também, o fascismo, ele diz, né, que dá uma importância muito grande à questão da cultura e da educação. Ou seja, da educação e a cultura, mas desde que elas estejam voltadas para esses valores vitais que ele apontou. Daí o alto valor da cultura em todas as suas formas, artística, religiosa, científica, e a extraordinária importância da educação. Pode olhar, todos os movimentos totalitários, todos os sistemas totalitários, têm uma predileção muito grande pela questão da educação. O Benito aqui tem, Hitler também tem, o Stalin também teve. Todos eles imaginam a educação como produtora, né, de um indivíduo crente nesses ideais. Cada um, conforme o estado que ele imagina, ele tenta fazer a educação o meio de se alcançar isso. E a religião também. Então, por isso não é raro encontrar nos meios religiosos apoiadores do fascismo. A outra coisa também que eles acreditam é na questão do trabalho. O trabalho passa a ser um valor essencial para eles. Daí também o valor essencial do trabalho, pelo qual o homem subjuga a natureza e cria o mundo humano político, econômico, ético e intelectual. Tudo isso aqui demanda trabalho. Então, a ética do trabalho se torna uma centralidade da mentalidade fascista. Então, é preciso que trabalhe. E aqueles que, por acaso, são vislumbrados como não trabalham, né, como disse o nosso ministro da Educação na reunião ministerial, são os vagabundos. E o lugar de vagabundo é na cadeia. Começando, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Certo? Então, essas são concepções que ele tem da ética, né? E a concepção ética própria aqui do fascismo é a seguinte, por isso a vida, conforme a concebe o fascista, é séria, austera e religiosa. Essa é a concepção ética dele. A vida é séria, austera e religiosa. Todas as suas manifestações se assentam sobre um mundo sustentado pelas forças morais e sujeita a responsabilidades espirituais. O fascista despreza uma vida fácil. Olha só, então é austeridade. Daí aqueles exercícios todos, né, uma concepção militar da vida, né, que eles não admitem, né, que a vida, que uma pessoa possa ser criada numa vida fácil, né, que depois vai ter uma vontade enfraquecida, não vai dar conta dos desafios da vida. Então, é assim que ele percebe. A educação também já tem que proporcionar aos indivíduos, né, um ensaio sobre as dificuldades que ele vai encontrar. Né? Então, o valor que eles dão, por exemplo, à questão da força, da disciplina, certo? E isso é uma concepção ética que ele tem. Né? Então, ele despreza a vida fácil. Essa concepção positiva da vida é, obviamente, uma concepção ética. Eles dizem isso. Né? Abrange todo o campo da realidade, bem como as atividades humanas que o regem. Nenhuma ação está isenta do julgamento moral. Nenhuma atividade pode ser desprovida do valor que um propósito moral confere a tudo. Então, tudo aquilo que o homem faz, né, está dentro de uma moralidade. Então, a educação que vai se oferecer a esse homem, ela também tem seus pressupostos morais. Certo? Então, não é à toa que o fascista, né, preconiza a questão da censura, do direcionamento. Né?
Logo o fascista, né, que condena aí todas as outras ideologias, mas ele aqui se propõe como a ideologia legitimada. Né, que é assim que ele imagina a vida. Né, que toda criança seja bem direcionada nessa aquisição de moral, nessa aquisição de uma vida ética. Certo? Então, uma outra coisa que ele faz referência aqui é a questão da religião. Né? A associação entre vida e religião. A concepção fascista da vida é religiosa. Olha, é religiosa. Na qual o homem é visto em sua relação imanente com uma lei superior, dotado de um arbítrio objetivo que transcende o indivíduo e o eleva à comunhão consciente em uma sociedade espiritual. O fascismo, ele é religioso, ele é cristão, prevalentemente cristão. Ele difere nesse ponto do nazismo, porque o nazismo tinha uma religiosidade pagã. O nazismo remetia a gente para o paganismo grego. Ele tinha como ideal o mundo grego, o mundo de beleza grega. Então, o nazismo necessariamente não era religioso, mas o fascismo faz questão de ser. E religião cristã. Então, não é à toa, repito, que muitas autoridades cristãs, né, às vezes se assemelham a essa questão fascista. É fácil colocar. Por isso, por exemplo, não é à toa que este governo nosso, que a gente alcunha de fascista, tem um apoio maciço de cristãos. De cristãos. Né? Que a doutrina, assim, que os mais esclarecidos, né, tem chamado a atenção, né, de que isso não tem nada a ver com o cristianismo, mas eles não conseguem, assim, fazer uma diferenciação. Não, já que, como eles vivem defendendo a família tradicional, são contra, por exemplo, aborto, são contra diversos outros assuntos, estudos de gênero, por exemplo. Então, tomam isso como se fosse um apoio aberto à família, né? Como se fossem dispostos a preservar a família. E aí as pessoas que na sua religião defendem isso, encontram uma ressonância aqui. É muito fácil o convite a ser fascista e apoiar governos totalitários, que têm tendências antidemocráticas nesse sentido aqui. Certo? Então a concepção fascista da vida, ela é religiosa. Né? Então, aquela ideia de que Deus acima de tudo, né? Aí, ó, tá vendo? E sua relação é imanente com uma lei superior, né? Dotado de um arbítrio objetivo que transcende o indivíduo e o eleva à comunhão consciente em uma sociedade espiritual. Aí você pode colocar o slogan, né? Deus acima de todos. Né? Que esse Deus Pai. Aí você pode escutar um Eduardo Cunha dizer lá que Deus proteja esta nação. Né? Um espaço que deveria ser laico. Né? O fascismo não tem tendência à laicidade de um Estado. Né? Um sistema de pensamento, aqui, vai dizer, os que não enxergam nada além das considerações oportunistas da política religiosa do regime fascista, não percebem que o fascismo não é tão somente um sistema de governo, mas também, acima de tudo, um sistema de pensamento. Então ele quer que aqui, por tudo, o fascismo seja uma doutrina, seja um sistema de pensamento, coisa que depois vocês vão verificar com Humberto Eco, ele não é. Ele sequer é uma filosofia. O fascismo sequer é isso. Ele é apenas aqui a injunção, a vontade de alguém de que isso seja assim. Né? E às vezes, muitas vezes, contraditório. Né? Tá certo? Então, a outra coisa importante que o fascismo faz é, assim, dar uma importância enorme à tradição. Né? Enorme. Ele, assim, ele imagina a tradição aqui, a tradição mesmo, né? Assim, os grandes feitos, né? do heroísmo, os grandes feitos das grandes autoridades. Isso ele passa assim, a dar importância à tradição. Né?
sobretudo na questão da história. A história aqui vai prevalecer como uma disciplina importante, mas não no sentido de fazer você criticar a história, mas no sentido de você enaltecer e louvar as personalidades que na história, né, são tidos como construtores de uma determinada nação. Então, na concepção fascista de história, o homem é o homem somente graças ao processo espiritual para o qual ele contribui como membro da família, do grupo social, da nação e em função da história para o qual todas as nações trazem a sua contribuição. Então, de tal forma que a visão de história dele é a história das grandes personalidades, dos heróis, né? E a qualidade que ele vai, colocar assim, louvar é a questão do heroísmo. São os nossos heróis. Daí deriva o grande valor da tradição nos registros, na linguagem, nos costumes, nas regras da vida social. Sem história, o homem nada é. Então eles dão um valor muito grande à história. Mas, por favor, muita gente dá valor à história. Quase todo mundo. O marxismo também dá valor à história. Né? Vocês não escutam, às vezes, assim, o pessoal de esquerda dizendo: vá aprender história para você ver o que aconteceu na história. Então eles valorizam, mas não são pelos mesmos propósitos. Aqui a história é valorizada para que você não esqueça o sacrifício dos antepassados e os imite. É nesse sentido, né? Vamos parar aqui um pouquinho, já a gente continua.